Pessoal, vamos lá falar um pouco sobre eletrostática. Já passei uns vídeos aí para vocês, mas vou fazer um resumo também, que às vezes tem algumas coisas que não são citadas e vocês vão precisar disso para resolver os exercícios. Então a carga elétrica, vocês já viram que ela é calculada pela equação carga elétrica mais ou menos N vezes Z. Carga elétrica é medida no sistema internacional em Coulomb. Mais ou menos, porque o corpo pode perder elétrons. Se o corpo perder elétrons, ele fica positivo. Esse perder elétrons aí, para entender, imagine aqui um corpo neutro. O que significa estar neutro? Significa que esse corpo possui o mesmo número de cargas positivas e negativas. Então, com isso, ele fica neutro. Para esse corpo ganhar ou perder elétrons, porque as únicas partículas que vão se movimentar nesse corpo são os elétrons. Então, esse corpo pode perder elétrons. Então, se eu retirar os elétrons desse corpo aqui, como é que ele vai ficar? Olha aí, retirou os elétrons do corpo, então esse corpo ficou eletricamente carregado de forma positiva. Um detalhe importante é o seguinte, que todo o corpo carregado, a carga elétrica em excesso tem que ser distribuída na periferia dele, nunca no centro dele, tá? Então, carga elétrica em excesso fica na parte externa do corpo. Uma prova disso é que se você estiver num dia de tempestade e for cair uma descarga elétrica, o local mais protegido que você pode escolher é dentro de um veículo, porque o veículo é metálico, ele é oco, e se ele for eletricamente carregado, a carga elétrica em excesso vai ficar na periferia e nunca no interior do veículo. Então, o local de proteção, de maior proteção que a gente pode encontrar dentro de um veículo. Agora, e aquele corpo neutro? Se ele receber elétrons, então ele está neutro, mas se eu mandar elétrons para ele, tem como mandar? Claro que tem. Tem 3 processos que a gente vai ver aí que pode mandar elétrons, vocês já viram nos vídeos. Se eu mandar elétron para ele, o que vai acontecer? Bom, como ele estava neutro, recebe elétrons, ele vai ficar com excesso de elétrons. Olha como ele ficou aí, excesso de elétrons e toda a carga elétrica em excesso distribuída na parte externa do corpo. Tá? Então o corpo que era neutro agora deixou de ser eletricamente neutro e está carregado. Então com isso nós conseguimos entender porque mais ou menos, mais quer dizer que ele perdeu elétrons e menos quer dizer que ele ganhou o elétron. Você vai ter que colocar esse sinal no exercício se for necessário, Se perguntar se a carga é positiva ou negativa, você vai colocar. Como que você sabe? Olhando no enunciado se o corpo ganhou ou perdeu o elétron. O N é o número de elétron que ele ganha ou perde, N é o número de elétron. Um detalhe para esse número de elétron, gente, eu marquei aqui embaixo, o número de elétron tem que ser sempre um número inteiro. Já vi vários exercícios falando sobre isso. Como que tem que ser o número de elétrons, que é a razão. Se você for isolar o número de elétrons, você vai ficar carga sobre E. A razão entre carga e a carga elementar tem que ser, e uma alternativa, qual é? Sempre um número inteiro. Por que sempre um número inteiro? Porque o corpo pode ganhar 1, 2, 3, 4 elétrons, mas ele não pode ganhar ou perder 4,2 elétrons. Como é que ele vai ganhar ou perder 4,2 elétrons? Não tem, impossível, ou é 4 ou é 5. Então o detalhe é esse, sempre um número inteiro. E o E é a carga elementar. O que é essa carga elementar? É a carga que cada elétron ou próton tem. Quanto vale essa carga elementar? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Tá? Então vocês estão prestando atenção que o Sistema Internacional de Carga Elétrica é Coulomb. Tá? A gente usa a letra C. Vai aparecer exercício com unidades menores do que o Coulomb. E aí você vai ter que corrigir essas unidades e adaptar ela para o Coulomb. Como é que nós vamos fazer isso? Olha as unidades aí. Pode aparecer o milicoulomb. Milicoulomb. O que é milicoulomb? É igual milímetro, É o coulomb dividido por 1000. Então, para eu voltar ele para coulomb, eu vou acrescentar no lugar do mili, como foi dividido por 1000, eu vou acrescentar um 10 a menos 3, que é 1 sobre 1000. Microcoulomb. O micro ele foi dividido aí por 1 milhão.
Então eu vou acrescentar no lugar do micro o 10 a menos 6. Nano. Nano é 1 bilhão. Então eu vou acrescentar no lugar do nano 10 a menos 9 coulomb. E o pico coulomb, 1 bilhão. No lugar do pico, eu vou acrescentar o 10 a menos 12. É necessário fazer isso, gente, porque parece uma coisa pequena. Ah, eu esqueci de colocar só a base 10, transformar o pico, nano. Só que, se eu esquecer isso aqui, eu já dei um erro de 1000. 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão é muita coisa. Então, tem que prestar atenção aí nas unidades de medida, principalmente de carga elétrica. Tá? Vamos lá. Aproveitar a apostila de vocês mesmo aí para mostrar os processos de eletrização, que são 3: atrito, contato e indução. Vocês já viram. O atrito nada mais é que esfregar dois corpos, né? Então eu tenho que esfregar dois corpos. E o atrito, a característica dele é que os dois corpos inicialmente são neutros, né? Então, para eletrizar um corpo, é uma pergunta também que sempre tem. Para eletrizar um corpo, um dos corpos que serão usados tem que estar com carga elétrica? Não. Na eletrização por atrito, os dois começam aqui, eles estão neutros, né? E no final da eletrização por atrito, os dois vão apresentar a mesma carga elétrica com sinal diferente. O mesmo módulo, o mesmo valor, com sinal diferente. É uma pergunta que geralmente surge, é a seguinte: como eu sei quem ganha e quem perde elétron? Então, para você saber quem ganha e quem perde elétron, existe uma tabela que a gente chama de série triboelétrica. Essa tabela, ela pode ser localizada aqui na apostila de vocês, na página 161. Está aqui, ó. Quem fica para cima tem tendência a ficar positivo. Bom, para ficar positivo, então, ele perde elétrons. Quem fica para baixo tem tendência a ficar negativo. Para ficar negativo, ele ganha elétrons. Vamos dar um exemplo. Vamos pegar qualquer um aqui, ó. É seda e madeira. Se eu atritar a seda com a madeira, o que vai acontecer? A madeira está para baixo. A madeira está aqui, a seda está para cima. Então a seda vai ficar positiva e a madeira fica negativa. Ou seja, a seda perde elétrons e a madeira vai ganhar os elétrons. Vamos fazer mais um aqui, ó. Vidro, está lá em cima, vidro e papel, né? Então se eu atritar vidro e papel, atritar, eles vão estar neutros no início do processo e depois o que vai acontecer? O vidro fica positivo, então ele perde elétrons. O papel está para baixo, vai ficar negativo, ganhando os elétrons do vidro. E que carga eles vão adquirir? Não sei a carga que ele vai adquirir, a não sei que o exercício dê o número de elétrons que foi transferido. Mas eu sei que a carga é de mesmo valor, de mesmo módulo, mesmo número, com sinal contrário. Quem está para cima fica positivo e quem está para baixo fica negativo. Lembra lá na fórmula que tem mais ou menos? É baseado nisso aqui. Precisa decorar essa tabela? Não, não precisa decorar essa tabela. Geralmente você vai ter onde consultar. Aqui o atrito. Então, como eu posso fazer atrito? Eu posso atritar vários materiais. Eu escolho, vocês viram a tabela, ela tem inúmeros. Qual é mais fácil a gente perceber? Comum. É você pegar um cano de PVC com lã, né? Isso a gente faz em sala de aula. Canudinho de refrigerante com papel, também fica fácil fazer isso. Bexiga de festa na blusa de lã, também fica fácil fazer isso. Às vezes você vai no supermercado, na parte de frutas, verduras, legumes, tem aquele rolo de plástico. Então quando você puxa aquele rolo de plástico muito forte, o plástico é atritado e você percebe que ele começa a atrair os pelinhos do braço. Então ali também tem um atrito, né? Outro exemplo que a gente pode ver de atrito: veículo que transporta combustível. Litoral é difícil ver isso, devido à umidade ser elevada, mas no ambiente mais seco, interior, a gente percebe muito fácil isso. O atrito do ar esfregando na lataria do veículo provoca carga elétrica. Esfregando dois corpos vai ter carga elétrica. Então toda vez que o veículo que transporta combustível vai chegar num local para ele despejar esse combustível, por medida de segurança ele tem que pegar um fio que está preso na carroceria do caminhão e ligar na terra, tá? Porque porventura, se existir carga elétrica naquele caminhão e pode sair uma faísca e
ir para o tanque de combustível e causar uma explosão. Então ele descarrega toda a carga elétrica que o veículo pode ou possa apresentar, né, para que não tenha um problema aí, um acidente, alguma coisa desse tipo, tá ok? Então a eletrização por atrito é só teoria. Vamos ver agora eletrização por contato. Olha lá, eletrização por contato. O próprio nome está falando, o que é eletrização por contato? Vai ter que encostar dois corpos, né? Vai ter que encostar um no outro, vai ter que ligar um fio, alguma coisa tem que acontecer. Então, olha lá, o corpo A está com carga negativa, o B está neutro. Então, o A é chamado de indutor e o B vai ser chamado de induzido. Pode ser com carga negativa ou pode ser com carga positiva. Tanto faz, o processo, a maneira de fazer é a mesma. Vamos seguir a sequência aqui do negativo para a gente ver. Aí o que ele fez? Ele pegou um fio e ligou do A até o B, estabelecendo contato entre eles. Então houve um contato. Esse fio tem que ser um fio metálico para conduzir elétrons. Se for um fio isolante, não funciona aí o experimento. Então, a hora que ele ligou esse fio elétrico entre os dois corpos, o que vai acontecer? Vai existir uma transferência de elétrons. De A para B ou de B para A? Elétron é negativo. Então, o elétron sai do negativo e vai para o positivo ou para o neutro. Então, nesse caso aqui, ó, o elétron sai do A e vai para o B. Então, olha lá o que aconteceu. Esse corpo diminuiu a quantidade de carga negativa que ele tinha, né? Continua negativo ainda, mas diminuiu. E esse que era neutro recebeu, após o contato, algumas cargas negativas, também ficou negativo. Tá? Então a gente percebe o seguinte, detalhe importante já. Na eletrização por atrito, que é a primeira, os corpos no final ficam eletrizados com cargas de sinais diferentes, mesmo valor e sinais diferentes. Já na eletrização por contato, as cargas são de mesmo sinal. Então, atrito de sinais diferentes e contato de mesmo sinal. Terceiro processo, que é o indução. Então, o que ele fez? Pegou um corpo neutro, mesma quantidade negativa e positiva, e aproximou desse corpo um indutor positivo. Pode ser negativo, depende de quem quer fazer o experimento. Na presença do indutor, liga-se o corpo neutro à Terra. O que vai acontecer? A Terra doa ou recebe elétrons, depende da situação. Se estiver faltando elétrons, ela manda, se estiver sobrando, ela recebe. Nesse caso, o corpo indutor está atraindo elétrons, então a Terra vai mandar elétrons para ele, porque ele está atraindo elétrons, então vai carregando o corpo com carga negativa. Ainda na presença do indutor, corta-se a ligação com a Terra. Pode ver aqui que ele cortou o fio, não tem mais ligação com a Terra. Como é que vai ficar o corpo após esse contato, essa ligação com a Terra e o fio sendo cortado? Então o corpo, que inicialmente era neutro, recebeu cargas elétricas, ficou agora negativo. Então a gente percebe que na eletrização por indução, a carga final dos corpos é contrário. Então, indutor positivo, o corpo ficou negativo. Então vamos relembrar, no atrito a carga final é contrária, no contato a carga final é igual e na indução a carga final também é contrária. Isso é uma questão também que sempre aparece nos vestibulares. Vamos resolver os exercícios aí sobre energia elétrica, né? Força elétrica ou eletrostática. Então o primeiro exercício pergunta o seguinte: o que caracteriza um material considerado bom isolante? Bom, se ele é isolante elétrico, isso significa que ele não apresenta elétrons livres. O condutor apresenta elétrons livres, o isolante não apresenta. Mas o que faz com que o material seja isolante ou ele seja condutor? É a força de interação entre os elétrons e o núcleo, é a força elétrica entre os elétrons e o núcleo. Quando essa força de interação ela é muito intensa, ela não permite que o elétron fique livre. Esse material aí se torna isolante. Quando essa força de interação ela é baixa, de baixa intensidade, ela permite que o elétron fique livre. Aí o material se torna condutor. Tá? Então lá, esse material possui elétrons com pouca mobilidade devido à forte interação com o núcleo atômico. Ok? Ao segundo exercício. Considere que um bastão de vidro é atritado com um pedaço de seda, ambos inicialmente neutros, de forma que o vidro ceda 2 vezes 10 a 15 elétrons para a seda.
Sendo a carga elementar 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, determine a carga elétrica do vidro e da seda após o atrito. Então, consultando lá a tabela 161, a série triboelétrica, eu vejo que o vidro está em cima, tendência a ficar positivo, a seda está para baixo, tendência a ficar negativa. Então, o vidro manda elétrons para a seda. Então, dessa forma, a gente confirma que está certo o enunciado. A seda fica negativa, o vidro fica positivo, tá? E eu vou calcular a carga. A carga elétrica vai ser mais ou menos N vezes Z. Não vou colocar aqui mais ou menos, porque eu já sei que a seda vai ficar negativa e o vidro vai ficar positivo. Os dois vão ficar com o mesmo valor de carga. Um fica negativo e outro positivo. Essa é a característica da eletrização por atrito. Mesmo módulo, mas os sinais são diferentes no final, tá? Então, o número de elétrons transferido, 2 vezes 10 a 15, e a carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19. 2 vezes 1,6, 3,2. 15 com menos 19, menos 4. Então, a carga final da seda e do vidro é 3,2 vezes 10 a menos 4 coulomb. Só que a seda é negativa e o vidro é positivo. Terceiro exercício. Um corpo eletrizado possui excesso de carga elétrica positivo, de modo que a carga é 32 milicoulomb. Sabendo-se que há 1 vezes 10 a 20 elétrons nele, e considerando a carga elementar 1,6 vezes 10 a menos 19, determine o número de prótons contidos no corpo. A gente sabe o seguinte, né? Eu fiz aqui só para ilustrar, né? Não é correto. Esse corpo, ele tem excesso de cargas positivas, né? O corpo está com excesso de cargas positivas. Ele já tem aqui 1 vezes 10 a 20 elétrons. Então, ele tem 1 vezes 10 a 20 elétrons. Bom, se ele tiver somente 1 aqui de próton, ele ia ficar neutro. Mas o exercício está dizendo que ele está com excesso de positivo. Então, eu quero calcular quanto de excesso as positivas estão apresentando. Então, como é que eu vou fazer isso? Carga elétrica é N vezes Z. A carga em excesso é 32 milicoulomb. 32 vezes 10 a menos 3. O número de elétron em excesso, de próton em excesso, eu vou calcular. E a carga do próton e do elétron é o mesmo valor, 1,6 vezes 10 a menos 19. Então eu sei que o N vai ser 32 por 1,6 vai dar 20. 20 vezes 10 é 16. Bom, para deixar esse 16 aqui, esse número com a mesma base 10 e o mesmo expoente que eu tenho lá, então eu vou deixar 20 aqui, ó. Então eu vou mudar a minha vírgula 4 casas para a esquerda. 1, 2, 3, 4. Então o número de próton que ele tem em excesso é 0,002 vezes 10 a 20. Bom, se ele já tem 1, para ficar neutro ali correto. Qual é o número total de próton? 1 mais esse valor que ele está em excesso. Então o número total de próton dele vai ser 1,002 vezes 10 a 20. Para achar o número de excesso, eu vejo o que ele tem quando está neutro, e o que está sobrando, somos 2. Olha aí o número total de prótons. É 1,002 vezes 10 a 20. Peguei 1 que ele já tinha para neutralizar e somei com o excesso. 4. Um corpo neutro recebe 5 bilhões de elétrons. 5 bilhões, 5 vezes 10 a nona, número de elétrons. Sendo a carga elementar 1,6 vezes 10 a menos 19, determine a carga elétrica final. Então, número de elétrons, 5 bilhões, carga elementar 1,6 vezes 10 a menos 19, só multiplicar 5 vezes 1,6, dá 8 vezes 10, 9 com menos 19, 8 vezes 10 elevado a décimo, coulomb. O exercício 5. 4 esferas metálicas idênticas, A, B, C e D, possuem cargas A, 4 microcoulomb, B, 2 microcoulomb, C, menos 8 microcoulomb e D encontra-se inicialmente neutra. A esfera D é encostada em A. Então, olha lá, D é encostado em A. Então, o que eu faço? Pego a carga D, que é 0, somo com a carga A, que é 4, e vou dividir por 2, porque o exercício diz que elas são idênticas.
0 mais 4 sobre 2, 2 microcoulomb para A e 2 microcoulomb para D. Então eu risquei aqui, quer dizer que a A não tem mais essa carga de 4 microcoulomb e a D já não está mais neutra. Vamos lá para o próximo contato. O próximo contato é D com B. O D tem 2 microcoulomb. O B também tem 2 microcoulomb. Vou dividir por 2 porque elas são idênticas. Quer dizer que agora o D e o B, cada um deles possui 2 microcoulomb. Olha lá, D e B, 2 microcoulomb. Eu vou riscando os anteriores para eu não me confundir no exercício. Não existe mais essa carga, não existe mais essa aqui. E vou agora para o próximo contato. O próximo contato agora é D com C. Olha lá, o contato D com C. O D tem 2 microcoulomb, está aqui. O C tem menos 8 microcoulomb, eu tinha riscado lá anteriormente, mas estava errado. O C tem menos 8 e vou dividir por 2 porque as cargas são idênticas. 2 menos 8 dá menos 6, por 2, menos 3. Então quer dizer que agora o D e o C têm carga de menos 3 microcoulomb. O exercício pergunta qual a carga final de D, né? Então a carga final de D, menos 3 microcoulomb. Poderia perguntar qual a carga final de A, B, C e D. Então se você vai riscando como eu fiz, você vai determinar a carga de qualquer corpo que o exercício possa ter pedido. Vamos lá para o próximo. Ó, vou fazer o 5, o 6 dessa aula, tá? O 7 e o 8, eles vão ficar como tarefa para vocês aí. Então vamos lá, o 6. Após uma aula sobre os processos de eletrização, o aluno escreveu em seu caderno que para eletrizar um corpo inicialmente neutro, sempre será necessário utilizar um segundo corpo eletrizado. É correta essa conclusão? Explique. Então ele está dizendo assim, para eletrizar um corpo que está neutro, eu tenho que usar um segundo corpo que está eletrizado. Certo ou errado? Errado. No processo de eletrização por atrito, os dois corpos inicialmente são neutros. E no final eles ficam eletrizados com cargas de mesmo valor e de sinais contrários. Então, o que o aluno escreveu está incorreto. Então vamos lá. A conclusão é incorreta. A eletrização por atrito ocorre com dois corpos eletricamente neutros. Tá joia? Então, gente, ó, como eu falei, 7 e 8 aí é de atividade para vocês. Valeu, até a próxima aula.